Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura intuitiva aqui no canal. Vamos desde já pedir a proteção dos guardiões e a presença dos guias a me ajudarem a entregar a mensagem para o coletivo. Vamos pedir ao fogo que nos ajude a enxergar no espírito e a transmutar quaisquer energias que não façam falta ao nosso caminho. E vamos pedir ao ar que eleve os nossos pensamentos e ajude a encontrar a perspectiva adequada que precisamos. Para estar em harmonia com o nosso caminho. Espero que estejam todos bem e a ter uma maravilhosa sessão convosco próprios. Vamos limpar o espaço. E vamos então começar. No fundo do baralho temos órfão, lições e dádivas e mãe. Pendurado no fundo do baralho. A leitura está-me a falar de uma situação de alguém cujo relacionamento com os pais, em específico com a mãe, tem problemas. E é muito rara a relação que não tem. Mas esta em específico tem questões graves, questões que tocam fundo, não é? Que causam fragilidades muito grandes. Para quem eu estou a falar. Há uma sensação de rejeição, de abandono, de estar sozinho, de não ser compreendido ou compreendida. Aqui está uma menina. E essa energia, no fundo, está aqui para ser limpa. Todos os traumas que o teu passado causou são só memórias com carga emocional que tu precisas de reviver para transmutar isso. Porque aquilo que eu vejo aqui é que enquanto isso não for feito, a dádiva
não será apresentada. Existe uma lição em tudo isto, existe uma aprendizagem. Mais do que lição, eu sinto uma aprendizagem. Porque a lição às vezes tem aquela conotação negativa, não é? Moral. Não é o que eu sinto aqui. Apesar de que eu acredito que não é por acaso a família em que nascemos, os pais que temos. Mas às vezes as situações podem ser um bocadinho complexas, não é? E de facto ser complicado nós entendermos porque é que aquilo aconteceu se nós, não é, éramos inocentes. As crianças são sempre inocentes, não é? E mais do que uma lição, eu sinto que há uma aprendizagem útil a tirar daqui. Ou seja, se o relacionamento com a tua mãe ainda é delicado para ti de enfrentar, de entender, há aqui o pedido que tu, no fundo, te rendas à necessidade de explorar isso para encontrares uma perspectiva mais adequada para o teu caminho. Porque aparece a carta do mundo nesta posição. O que me diz que, lá está, há algo aqui que ainda não aprendeste, que estás no processo de conseguir entender. Só que pelo caminho, depois de... neste momento estou a falar para uma pessoa adulta, uma pessoa que provavelmente já não está em casa da mãe ou dos pais, não é? Já saiu desse ambiente, ou seja, conseguiste elevar a tua frequência um bocadinho, porque já não estás, não é, no ambiente que causou estas feridas, mas estas feridas continuam, no fundo, a agir através de ti sem que tu tenhas consciência. Porque é isso que acontece. O nosso inconsciente começa a criar situações na nossa vida negativas que nos mostrem como um espelho que nós precisamos de parar e dar atenção a aspectos nossos que estão a pedir por serem vistos, por serem olhados e reconhecidos. E a situação que te apareceu e que te obriga, no fundo, a encarar isto, porque a sensação que eu tenho é que tu saíste da situação e colocaste dentro de ti, num cantinho, aquilo que não se explicava bem, aquilo que te fazia sofrer assim de forma mais intensa deixou de existir, não é? No contacto com a mãe, que já não existe contacto ou existe menos, então o relacionamento em ti foi melhorado, a sensação de ti contigo próprio ou contigo própria ficou mais leve, mas ainda assim tu estiveste, no fundo, tu criaste alguma situação em que tomaste escolhas erradas para ti. Erradas no sentido em que pode ter a ver com um relacionamento amoroso, porque é a carta dos amantes. Mas a carta dos amantes essencialmente fala de escolhas e fala da nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal, se quisermos falar assim, de uma forma muito básica, mas discernir o que é bom e o que é menos bom e seguir por esse caminho. E aquilo que eu sinto aqui é que, por causa das feridas que tu tiveste no teu passado, a tua percepção estava distorcida. E tu, não é? O que te fez, no fundo, avaliar certas situações de uma forma que não era verdadeira. E tomaste aqui algum tipo de decisão ou tiveste alguma experiência em que o teu caminho seguiu pela rota que se calhar era menos... Não era o que tu querias. De facto. Podia parecer, ou podia parecer necessário teres tomado aquela decisão na altura, mas no fundo isso não foi o caminho certo.
tu não tiveste a capacidade de enxergar além daquilo que percebias, não é? As tuas próprias limitações, se calhar tu viste no outro que ele te estava a rejeitar, que ele te estava a abandonar, que ele te estava a fazer sentir sozinha, todas aquelas sensações que eu falei no início, que foi como tu te sentiste com a tua mãe em criança, não é? Eu digo mãe porque é a mãe que está aqui representada, então é essa energia feminina que no fundo que sentiu isto e ainda pode estar a sentir e o que te pedem aqui é que tu no fundo te enfrentes a ti mesma, no sentido de conseguires encontrar a perspectiva adequada para observares o mundo de fora como ele é. Se tu passares uma experiência na infância em que e muitos de nós fazemos isto. As crianças não têm capacidade de assimilar determinadas situações. Não têm. E se existiu aqui alguma situação em que, por exemplo, a tua mãe foi cruel contigo, não é? Foi má, com intenções de maldade, a criança não sabe assimilar isso. Ela não tem entendimento, nem ferramentas, nem capacidade não é? De discernir entre o bem e o mal. E numa situação dessas ainda fica pior, ainda fica mais difícil, mesmo em adulto, conseguirmos enxergar com clareza. Porque o mais certo, o que por norma acontece, é que a criança continua a querer ver a mãe, ou o pai, mas continua a querer ver a mãe de uma forma positiva. E quando tu atribuis um significado positivo a algo negativo, há qualquer coisa que se destrói na perspectiva, não é? Ou que precisa de ser, no fundo, precisa de ser reavida. Precisa de ser reavida. Porque o que eu vejo aqui é que tu não estavas a ver com a clareza toda. E podes, sem querer, ter projetado em alguém todos esses sentimentos, todas essas sensações que a tua mãe, não é, te fazia sentir. Se calhar que ela própria também sentia, não é? É o mais certo. Mas todas essas sensações que ficaram enclausuradas no teu subconsciente, depois recriaram uma situação fora, em que tu não foste capaz de discernir entre o bem e o mal, ou o certo e o errado, e tomaste decisões baseadas num conflito interno que tu tinhas. E essas decisões levaram ao fracasso, é o nome desta carta aqui, mas é o 7 de ouros, ou seja, não é que o fracasso no fundo é tu teres conseguido enxergar que a decisão não foi a melhor, ou que não foi a decisão correta, ou que a forma como estavas a entender, aquilo não deu bons frutos. Não é? Não tem uma colheita positiva, porque ainda que tu não tenhas feito mal a ninguém, ainda que tenhas estado lá inocente, não é? Em determinadas perspectivas ou situações que tenham aparecido na tua vida, na realidade, como tu ainda não tinhas resolvido bem a tua questão com a tua mãe, não é? com a energia materna, com a energia feminina, como tu ainda não tinhas conseguido encarar esse problema no teu interior, tu não conseguias perceber as decisões de forma clara. E isso levou-te aqui a encarar algum tipo de situação em que, no fundo, tu retraumatizaste. Porque tu já tinhas um trauma bem pesado com a tua mãe, que depois, sem querer, tu foste discernir numa situação à frente. E aquilo que eu me sinto guiada a dizer-te é que isto acontece mesmo. Às vezes nós só nos cruzamos com determinadas pessoas com o propósito de nós enxergarmos o problema principal, que está na causa, que está na raiz, que está no passado. Mas isto é difícil de compreender, porque não é? Se nós já saímos dos nossos pais, já não estamos a viver aquilo, já estamos numa situação nova e essa situação nova acontece de uma forma que nós não conseguimos compreender,
não é? A nossa percepção das coisas está distorcida e nós não conseguimos compreender porque é que a situação se está a passar da forma que se está a passar. Aquilo que eu sinto é que houve aqui alguma situação em que tu te voltaste a sentir vítima de algo. Porque era esse o padrão que tu tiveste no passado. Então tudo isso tem que ser revivido para tu ires à origem da ferida, dessa sensação. Não importa mas não importa o aspecto da realidade de fora. O que nós precisamos de ter em conta é aquilo que sentimos, não é? E é aquilo que está dentro. E aquilo que está dentro, nomeadamente a rejeição, o abandono, o sentir-se sozinha. E a dificuldade de discernir entre o bem e o mal, a dificuldade de enxergar de forma clara o que é para ti e o que não é. Quem és tu e quem é o outro. A capacidade de ter clareza em relação a tudo isso, em relação à tua própria identidade, não é? Como pessoa, como ser humano. Tudo isso é posto em causa quando os nossos pais não têm cuidado connosco. E o que eu sinto aqui é que tiveste algum tipo de situação com a tua mãe que de facto te fez traumatizar-te contigo própria e depois, mais tarde, tu vivenciaste toda uma situação na tua vida que te levou a entrar outra vez em contacto com essas dores e com essas feridas para tu poderes limpar isso de ti. Este pendurado fala disso. Desse lugar em que tu te sujeitaste, no fundo, a ser retraumatizada, mas é com utilidade. Tu podes sentir que fizeste uma escolha errada, mas não te foques aí. Né? E o objetivo não é que fiques presa ou preso à realidade que se criou a partir das tuas feridas. O objetivo é que tu olhes para isso e reconheças para que é que tu viveste isso. E não tens receio de fazeres o teu trabalho interior. É preciso trabalhar com a sombra. Não há outra forma de nós conseguirmos recuperar o poder pessoal, ou a autoestima, a estabilidade, não é? A perspectiva. Eu vou clarificar lições e dádivas. Eu estou a falar aqui para alguém que passou muito. Volta a sair o pendurado nesta posição, porque esta mudança de perspectiva para ti, a lição e a dádiva que esta situação traz, tem a ver com o facto de tu não conseguires reciprocidade. Não é não conseguires, é a reciprocidade tem que ser justa, tem que ser um equilíbrio, tem que ser um dar e receber constante, justo, não é? Tem que haver equilíbrio nessa troca. E a forma como, se calhar, tu estás a precisar de olhar para o relacionamento com a tua mãe, assim como para outros relacionamentos que tenhas tido, é preciso ir aí. É preciso ir ao dar e receber. Ou à forma como tu, se calhar, tens dado e precisas de parar. Ou como tu tens tentado trabalhar contigo no sentido, se calhar, de perdoar, de entender, de não ligar, de não fazer um bicho de sete cabeças. Pronto, perdoar e seguir em frente, não é? Sim, isso é bom, é certo. Perdoar liberta-nos e perdoar é para ti e é para os outros também. Principalmente os nossos pais, não é? Dentro de nós, a nossa relação com quem nos criou precisa de estar
Equilíbrio. Confirmação, apesar de ser desagradável para o vídeo. E o equilíbrio que eu vejo aqui é... Tu precisas de encontrar dentro de ti o que é isso. O que é equilibrado nesta história? Nesta situação de ti com a tua mãe? Porque aqui não está a lição e a dádiva. Este relacionamento ou esta experiência no mundo de fora que acabou por te mostrar que tu precisavas de ir ao passado resolver os teus conflitos internos. Esta situação só era para te mostrar algo. Não tens que atribuir um significado pior do que o que foi ou humilhar-te a ti por não teres conseguido ver ou fazer ou dizer o que era preciso. Aquilo que eu sinto aqui é que todos os teus problemas se vão resolver quando tu focares a tua atenção na energia com a tua mãe. Estas situações que depois se criaram, de onde tu não colheste bons frutos, em que tu, no fundo, te retraumatizaste para conseguir ter acesso a estas emoções reprimidas, tudo isso pode ser olhado como aquilo que é. Não é? Foi um espelho necessário, que se calhar é possível sentir-te grato ou grata por ter acontecido e não lhe atribuir mais do que isso, não é? Em termos de significado no interior. Porque eu sinto que isto causou... Há aqui muito sofrimento nesta leitura, apesar das cartas não aparecerem, não é, propriamente a falar disso, mas é uma energia intensa, em que a clareza está de facto posta em causa. A dificuldade de enxergar aquilo que é pelo que é. E aquilo que eu sinto é que tu precisas de ir à origem. E ir à origem é trabalhares a relação com a tua mãe. E quando eu digo trabalhar a relação com a tua mãe, não é propriamente no mundo exterior com ela, é dentro de ti. Mesmo que a tua mãe já tenha partido, não é? Este trabalho é possível e é necessário ser feito. É isto que a energia te pede, é isto que neste momento esta carta aparece em nenhuma posição em concreto, porque de facto a aprendizagem é esta. Aquilo que me parece é que tu tentaste, no fundo, dar mais do que recebeste. E o objetivo aqui é tu questionares, não é? É tu encontrares a perspectiva necessária, é não teres receio de abrir os olhos àquilo que é, de olhar para a situação por aquilo que foi e de atribuir, no fundo, o significado que tu precisas para manter um caminho equilibrado. Aceitar as coisas como foram e decidir de que forma é que tu queres ser com aquilo. Ainda que isso não te defina, existe um fardo que tu carregaste, não é? Por causa do outro, e isso precisa de estar em equilíbrio dentro de ti, porque o objetivo não é continuares a carregar esse fardo, nem... Aquilo que eu sinto é que tu tentaste sempre justificar, desculpar, não olhar para a coisa como ainda sentes que é. Tu vais precisar de sentir as coisas. Não quer dizer que tu vais atribuir um significado negativo à tua mãe, ou que tu vais, não é, olhar para a situação com olhos de não perdoar. Não é isso. Mas é preciso encarar, é preciso enxergar a coisa pelo que foi. Sem medo, não é? E sem receio de, às vezes, destruir determinadas estruturas internas que são bonitas e que são bem, porque a família deve ser sagrada, não é? E em nós podemos equilibrar isso, mas nem sempre no mundo exterior isso é possível. E aquilo que esta leitura, no fundo, te quer dar e te quer trazer é essa dádiva de tu te libertares da necessidade de ser isto ou aquilo. E sim, e aceitar que às vezes, mesmo sendo nossa mãe,
não foi o melhor que podia ter feito e nós não temos que investir em desculpar algo que não tem justificação. Ou, porque nem tudo precisa de ser justificado, nem tudo precisa de ser perdoado, nem desculpado. Então, aquilo que eu sinto é que ainda existe algum tipo de energia da tua parte de querer agradar. De querer agradar à tua mãe. Ou se calhar de querer minimizar o estrago. Não é? Mas isso não é investir de uma forma séria contigo. Aquilo que é necessário é que tu sejas genuína ou genuíno com aquilo que tu viveste, com aquilo que tu passaste e com a perspectiva que tu és capaz de ter. Essa é que és tu. Não é a pessoa que tenta agradar até ao fim para não perturbar aquele que te quis prejudicar. Mesmo sendo a tua mãe. Ou pai, ou irmão, ou primo. Não é? Nós precisamos de conseguir sentir as coisas como foram e encarar. Não é? Encarar quem tu és. Quem és tu depois disto? Se alguém te trata mal, não é? Se alguém te faz sentir rejeitado, abandonado, sozinho, em criança, não é? Se alguém fez isso contigo, qual é o propósito de tu agradares? Este padrão é comum, muito mais comum do que o que se pensa. E quantas vezes nós acreditamos que não estamos a fazê-lo e sim, nós estamos no fundo a ceifar a nossa energia genuína para manter as aparências ou não melindrar pessoas a quem nós queremos bem, porque independentemente do mal que nos façam, os pais são sempre aqueles por quem a nossa essência, não é, cria amor e cria amar. Cria ou quer, mas não é? Depois o desenvolvimento acontece e a gente deixa de querer as coisas e simplesmente aceita por aquilo que é. Eu sinto que há algo aqui, não é? É isto no fundo que quer ser dito e que quer ser passado. Há aqui um novo início, um novo capítulo para ti que quer acontecer em relação a esse estado, não é? Da tua inocência. Como é? Porque isto vai a níveis muito profundos. Nós e a relação com os nossos pais é primordial. Se isso não for considerado, se a gente segue em frente para a vida e vai viver sem considerar as dores que sentiu no passado, essas dores vão nos limitar no nosso processo. Vão nos impedir de alcançarmos sonhos. Vão nos impedir de termos relacionamentos saudáveis. Vão nos impedir de tomarmos decisões certas. Todos nós, não é? Todos têm que fazer um trabalho de perdoar o passado, de limpar o passado, mas isso não, o perdão não significa que tu... O que eu sinto aqui é que, lá está, alguém te faz mal, mas como tu gostas muito dessa pessoa, tu insistes em querer ser amigo. Não é? E quando... É complexo, como é óbvio, porque tem a ver com questões familiares, tem a ver com laços muito profundos. Aquilo que eu sinto é que o amor genuíno é possível. O amor genuíno é estar inteiro e é estar inteira contigo. Não tem que ser mais do que aquilo que é. O amor que tu hoje podes dar ou receber da tua mãe não tem que ser bonito, não tem que ser unicórnios e arco-íris, não é? Não sei se me faço entender, não é? Não estou a querer de forma alguma diminuir estes traços de alguém que quer ver o melhor no mundo e ser o melhor que pode, não é? Mas às vezes nós obrigamos-nos a carregar fardos que não são nossos de serem carregados. E o que esta leitura te está aqui a pedir,
Principalmente porque neste momento pode haver até da tua parte alguma necessidade de atribuir culpas, não é? À forma como a tua mãe, como foste tratado, porque depois isso para a frente fez-te fazer más escolhas, se calhar perder relacionamentos, e tu estás-te a dar conta disso, não é? De que no fundo as sementes que tu plantavas, a acreditar que estavas a fazer o melhor que sabias, e estavas, e fizeste, mas acreditavas que ias ter uma boa colheita, não é? E não foi isso que se conseguiu verificar na tua realidade. Então o conselho aqui no fundo é tu continuares a investir em procurar no teu passado a resposta. Não na situação de agora, não nesse relacionamento ou nessa situação em que tu percebes que não foste adequado ou adequada. Não tentar ir buscar aí o conhecimento, mas ir sim ao passado. Por muito que possas pensar de alguma forma que isto já está resolvido, não é? E que as relações com os teus pais estão relativamente saudáveis, relativamente tranquilas, e por muito que pareça no mundo de fora que as coisas estão boas, há necessidade de tu voltares a sentir aquilo que te fizeram. Para aí sim, para poderes ter um novo início contigo, para poderes caminhar de forma genuína, de cabeça erguida, sabendo quem és e posicionando-te de forma correta, não é? Não criando desequilíbrios energéticos para ti. Não querer dar mais do que se recebe. Não querer ver o melhor no outro quando o outro nos trata mal. Porque o mais certo é que se foi isso que aconteceu em criança, foi isso que se repetiu no mundo físico a seguir, e tu podes ainda nem ter tomado consciência, mas é esse o mesmo padrão. Provavelmente tu estavas a dar demasiado a alguém que te tratou de forma miserável. E como há em ti, de alguma forma, no fundo o que tu fizeste para sobreviver foi dissociar, não é? Um bocadinho do problema e aceitar que aquilo era normal. Que esse tipo de tratamento contigo é aceitável. Tu tens resiliência suficiente, não é? Para aceitar aquilo, para carregar o fardo, para perdoar. E isso é fardo. Isso não é ser tranquilo, isso é estar a reprimir, né? Isso é estar a reprimir a tua força, o teu poder pessoal. Então, a lição aqui, no fundo, é uma dádiva, não é? Esta dádiva é, se tu continuares a procurar no teu passado a origem das situações que tu viveste, tu vais encontrar. E o que tu vais encontrar é a capacidade de discernir melhor agora, não é? E de perceber onde é que tens que investir ou de que forma é que se investe num relacionamento para ele ser recíproco. Porque, não é? Se tu tens que investir uma parte de ti em algo, o outro lado tem que te dar o mesmo. Mas se o outro lado só te dá negativo e tu continuas a investir positivo porque é a única coisa que sabes, é aquilo que aprendeste no teu passado, é aquilo que te ensinaram, não é? À base da força, da imposição, as crianças não se podem defender. Se tu adquiriste esse padrão contigo, mais para a frente foi que se repetiu. E aquilo que te quer ser mostrado é: dá de ti onde és bem recebido. Onde és recebida ou recebido da forma que tu te consideras merecer. E não dar ou investir em algo porque é aquilo que é normal. Porque o que é normal para ti, o que foi normal na tua infância, foi aceitar um tratamento negativo e estar habituado a sofrer. E isso é um padrão que tem que ser limpo para não se repetir e para não se deteriorar dentro de ti própria a sanidade. Porque até certo ponto tu estás a fazer isso contigo, não é? Tu estás a aceitar que te tratem mal.
Tu estás a aceitar que o abuso é normal. Tu estás a consentir. E quando na nossa energia nós criamos uma espécie de consentimento a isso, a vida pode se tornar um fardo muito pesado. Que nós é que temos a responsabilidade e a capacidade de transformar. Só precisamos ter, não é? De fazer isso. De ir dentro, sentir as emoções, sem nos apegar a elas e discernir com a mentalidade de adulto que agora tens. E transformar a perspectiva da forma necessária para te encontrares. Para saberes quem és. Para lá disto. Para lá deste trauma. Para lá destas ilusões de rejeição, de abandono e essas misérias, não é? Que todos têm em maior ou menor grau. Seja verdadeiro consigo. É isto que toda a leitura, no fundo, fala. Esta dádiva, esta aprendizagem, esta lição é, por muito que seja difícil aceitar que eu não sou aquela pureza bonita, não é isto que eu quero dizer. Mas aquele ideal de relacionamento com os pais, toda a criança tem. Mas não é isso que somos. Ainda que a criança interior seja um aspecto fundamental da nossa saúde mental e de andarmos equilibrados, mental, espiritual, emocional, não é? Ainda que a criança interior seja um aspecto fundamental do nosso complexo, não é dela que tu tiras o discernimento em relação aos teus pais. Não é a criança interior que deve contribuir para o relacionamento com os teus pais. Porque numa idade adulta já não és essa criança. És e não és. Aquilo que te é pedido é que sejas verdadeira. Ou verdadeiro contigo. Sente o que sentes. Não ponhas de lado para não melindrar alguém. Não tentes passar por cima das coisas só porque até compreendes os porquês, não é? Da tua mãe te ter tratado assim o assado, ou até tens a capacidade de entender e não querer genuinamente atribuir culpas, não é? Nem querer prejudicar o caminho dela. Não é necessário que isso aconteça para tu seres verdadeira contigo e para conseguires enxergar quem tu és, não é? Perante a história, perante a situação. E outra das cartas é inspira o mundo à sua volta. Não é? Aquilo que eu acho é que todo este sofrimento não foi em vão. Todo este sofrimento, não é? Traz aqui uma dádiva e a dádiva pode bem ser essa, não é? No fundo, conseguires contribuir para o mundo ser melhor. Conseguires contribuir, não é? Com pessoas à tua volta para que elas se consigam libertar também e fazerem o seu caminho livres destas situações, com consciência, com sabedoria, não é? Com conhecimento de causa, porque é isso que tu tens. Tu tens o conhecimento do que é passar por isto. E com isso tu podes ajudar outras pessoas à tua volta. De outra forma, não poderias. E se calhar isso é algo que te preenche. Não é? E que te ajuda, no fundo, a concretizar aquilo que tu sempre quiseste. Porque todas estas experiências não são por acaso. É aquilo em que eu acredito. Eu, no meu caminho, sou consciente de que houve aprendizagens em tudo. E todas essas aprendizagens eram necessárias para eu adquirir o conhecimento que tenho. Para eu ser quem sou agora. Não é? E que ainda vou melhorar e encontrar mais aspectos em mim que preciso de conhecer. Mas tudo isso são provas que depois se tornam úteis.
não é? E se tornam aquilo que deu algo. Deu algo. Todas as aprendizagens, se soubermos encarar, não é, o sofrimento por aquilo que é, como lições, como crescimento, como evolução para a alma e para o espírito, se conseguirmos encarar isso pelo que é, só temos benefício, não é? Só temos benefício no fim, por muito doloroso que tenha sido o caminho. Eu vou ler antes desta. Seja verdadeiro consigo. Os seus guias espirituais dizem-lhe que deve procurar a verdade em si mesmo. Já não há mais espaço para mentir a si próprio. É tempo de tirar as máscaras e de assumir a sua verdade. Quando procura convencer o mundo à sua volta de que está bem, ou de que uma qualquer realidade que não é verdadeira, está sobretudo a mentir a si próprio. Está a viver uma vida que não está de acordo com a sua essência. À medida que essa realidade imaginária toma lugar, ela acaba por se materializar, alicerçando o que criou mentalmente. Este processo pode levá-lo a um estado em que deixa de ter controle do seu mundo e, pior ainda, de si mesmo. O respeito por si é ouvir e sentir a sua própria essência e assumi-la. Curar as feridas que existem, permitindo-se ter fragilidades. Apenas conhecendo-se e aceitando-se, readquirirá o poder sobre a sua vida e passará a viver na verdade. O que já não faz sentido para si? Está disponível para tomar decisões e para ter a coragem de mudar? As decisões e o investimento em caminhos que seguiu e que gostaria de ter evitado foram aprendizagens. Recomece sempre que algo deixa de fazer sentido. O caminho da verdade para consigo está em cumplicidade com o caminho da felicidade. Não a perca de vista. Isto são situações mais comuns do que o que parece. É muito comum, não é? Nós criarmos uma realidade distorcida com base nas experiências que não tivemos meios de transcender ainda. Depois vira uma bola de neve. Depois perdemos-nos a nós próprios, não é? E este é o momento de recuperar isso. Este é o momento de ir ao passado, encarar essas dores, limpar esses traumas e reformular a perspectiva. Ok? Porque é isso que vai, no fundo, colocar-te rumo à felicidade. Rumo ao caminho que tu queres. Rumo a andares contigo verdadeira ou verdadeiro. E o ser genuíno se calhar é o suficiente para uma pessoa andar bem. Não é? Depois de ter conseguido ultrapassar tanto desafio, estares em amor contigo, não é? E iluminada por essas tomadas de consciência, não é? E conseguindo, no fundo, aceitar a inocência que ainda havia entre ti e a tua mãe, isso não precisa de ser destruído, isso não precisa de ser evitado. É trabalhar com isso que te vai, no fundo, dar este impulso para um novo capítulo na tua vida. Um capítulo com uma energia renovada, uma forma de pensar diferente, uma capacidade de interagir com os outros de forma equilibrada. Uma energia em que se recebe aquilo que se dá, de facto. Porque não te permites dar ou estar em situações que não são aquilo que tu mereces. Tu contigo é que tens que fazer este caminho, este trabalho. Por muito difícil que seja, por muito injusto que pareça, por muito complicado que às vezes se torne navegar determinadas situações, porque é o que eu sinto nesta energia, que é complicado. Também pode ser simples. Também pode ser simples. O que te é pedido é que
não é? Se sentires a coragem de ir olhar para o teu passado, tu vais-te elevar. Vais entrar num novo capítulo da tua vida. Mais verdadeiro contigo. Mais claro, mais iluminado. É o que falta. É o que falta para esta energia se colocar de pé. Se calhar é o que é preciso para conseguires deixar para trás as mágoas das decisões mal tomadas. Não é? E conseguires plantar novamente. E agora sim, plantar com uma energia de quem sabe o que plantou, não é? De quem genuinamente fez o trabalho para se encontrar e sabe que está a plantar aquilo que ressoa consigo. E não com um passado que já não tem mais porta aberta para entrar. Ok? Dou por terminada a leitura. Espero ter ajudado. Se gostaram, deixem um like, comentem, subscrevam. E até ao próximo vídeo.